descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Batista Bereana. Mais um domingo que nós estamos juntos aqui para aprender mais da Palavra de Deus e continuamos estudando a vida de Davi. Nós vamos começar o dia te damos, terno Jesus, pela manhã tão cheia de luz e pelo sono reparador que desfrutamos por teu santo amor, pelo gorjeio do rouxinol, pelos amigos, raios de sol que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador. Graças te damos, terno Jesus, pela manhã tão cheia de luz e pelo sono reparador que desfrutamos por teu santo amor, pelo gorjeio do rouxinol, pelos amigos, raios de sol que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador. Graças te damos, terno Jesus, pela manhã tão cheia de luz e pelo sono reparador que desfrutamos por teu santo amor, pelo gorjeio do rouxinol, pelos amigos, raios de sol que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador, e ao mundo fazem tão encantador. Veja como eu bato palmas, bato palmas, bato palmas. Veja como eu bato palmas com as mãos que Deus me deu. Veja como eu pulo alto, pulo alto, pulo alto. Veja como eu pulo alto com os pés que Deus me deu. Sempre obediente ao papai e à mamãe, Deus quer que eu seja
só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Criança sem demora, aceitai a salvação. E agora, vamos ouvir quem são as crianças que decoraram os versículos da semana? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Muito bem, meu bem. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor e moderação. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Parabéns, crianças! Muito obrigada por ter compartilhado conosco. Ficamos muito contentes com o esforço e a dedicação de vocês decorando esse versículo. E agora eu vou chamar a Tia Bel, que vai ensinar o versículo da lição de hoje. Bom dia, crianças. Bom dia, família. Hoje, mais um domingo na Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para aprender a Palavra de Deus. Espero que vocês estejam todos bem. E estou feliz de estar por aqui. Meu nome é Pro Isabel. E vamos aprender um pouco juntos, né? Sobre o que Deus tem para as nossas vidas e como Ele quer que nós hajamos. Tá bem? Então, nesse momento, nós vamos orar, pedindo a proteção de Deus e orientação para que a gente possa aprender a sua palavra. Então, oremos. Querido Deus, neste momento aqui estamos, Pai, mais uma vez neste domingo, neste dia que o Senhor tem nos dado, para que possamos ouvir a Tua palavra, para que ela faça morada nos nossos corações e que cada um que está ouvindo essa história de hoje tenha em mente, Pai, que tem um Deus que o ama, que cuida deles, Pai, que quer o melhor para cada um deles, Pai. Que eles tenham o desejo, Pai, de ter o Senhor em seus corações, que possam ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Tudo isso nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido nos domingos anteriores sobre a vida de Davi. A gente viu que Davi, desde cedo, foi escolhido por Deus para ser o rei. E Davi, por muito tempo, foi perseguido pelo rei Saul. Sofreu muito, teve que sair da sua terra, da sua cidade, né? Porque Saul sabia que ele era o escolhido de Deus. E Saul tinha muita inveja e ciúme de Davi. Então hoje a gente vai ver como foi o fim de Saul e como se pronunciou Davi, tá certo? Mas antes disso, nós vamos ver o versículo da lição, que aqui na Bíblia está em 1 Pedro 5:6. O versículo diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, o que esse versículo está querendo dizer? Na sua primeira parte, quando diz que nós devemos nos humilhar, significa que a gente deve colocar as nossas vidas na mão de Deus, que Ele possa nos conduzir, possa nos dirigir, que a gente tenha paciência e humildade para entender os planos de Deus para nossas vidas. Que a gente não queira fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. E a segunda parte do versículo diz assim, né? Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, nessa parte, Deus quer nos dizer que se a gente tiver paciência, estiver amando, glorificando o nome de Deus, seguindo as orientações de Deus, no tempo certo, no tempo que Deus acha melhor, porque Deus nos criou, Deus nos ama e Ele sabe o melhor para nós. Ele vai nos honrar, Ele vai nos promover, Ele vai nos dar aquilo que tanta gente anseia, né? E de acordo com a vontade dEle.
Então, você que está nos assistindo hoje, você criança, você família, tenha em seu coração, coloque tudo que você deseja nas mãos de Deus. E não queira dar ajudinha para Deus, porque Deus não precisa de ajuda. Deus precisa do quê? Da sua reverência, da sua humildade, da sua paciência, para que no tempo dele, ele possa fazer tudo quanto ele tem prometido para nós. Amém? Então vamos falar mais uma vez o versículo? Isso está em como mesmo eu falei? Vocês se lembram? 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Memorizaram? Então, ó, semana que vem eu quero ver todos vocês gravando o vídeo e mandando para mim ver se vocês entenderam e falaram e decoraram bem bonito. Porque Deus vai se alegrar com o empenho e a vontade de vocês em guardar no coração as palavras deles. Amém? E agora, então, a gente vai para a história com a tia Isabel. Então, a lição de hoje tem o título Deus exalta Davi. Então, como nós sabemos, Davi vinha sofrendo perseguição do rei Saul e estava escondido numa terra distante de inimigos, e rei Saul queria persegui-lo por toda a ordem. Mas Davi não se intimidou, Davi sempre orando a Deus. Teve um período que ele se afastou de Deus, mas depois ele orou a Deus e ele retornou a fazer aquilo que Deus queria, que ele fez aquilo que era da vontade de Deus e Deus o abençoou. Então Davi estava em Ziclag, uma cidade que era dos filisteus, dos inimigos maiores que os judeus tinham, eram os filisteus. E ele está naquela terra, junto com a sua família, com seus soldados, né? E tendo como capitão do exército dele Joabe. E eles estavam lá, e Saul, com seu filho Jonatas, que era o melhor amigo de Davi, estava lutando contra os filisteus. E Davi sabia disso, estava muito apreensivo. E, de repente, Davi foi na luta, perdeu a luta, mas ele orou a Deus, pediu a Deus, e Deus deu a vitória para ele sobre o inimigo, e eles estavam bem felizes lá na cidade, comemorando, festejando, quando de repente chegou uma pessoa. Vocês sabem quem era? Era o mensageiro de Saul, um soldado de Saul. Quando Davi avistou aquele homem de longe, ficou muito preocupado pela situação, como que ele chegava. E todos ficaram apreensivos, olhando e vendo o que aquele homem ia dizer. Quando chegou perto, Davi chegou perto deste homem, chamado de mensageiro, né, do rei Saul, ficou muito preocupado e foi logo perguntando, né? Da onde que você veio? O que aconteceu? E todo mundo ficou em volta de Davi, querendo saber a mesma coisa. E ele falou: eu estava com o rei Saul, com Jonatas e os exércitos, e eu escapei da morte e vim para cá. Mas o homem estava todo sujo, todo ensanguentado, numa situação bem precária. E Davi sabia que aquilo não era um bom sinal, por isso que ele ficou tão apreensivo. E perguntou para o mensageiro: e daí, como ficou a situação? Como ficou o exército? Eles falaram: olha, o exército de Israel ficou com medo e fugiu, muitos foram mortos. O rei Saul foi morto e Jonatas também. E todos sabem que Jonatas era o melhor amigo de Davi. E Davi chorou muito. O povo também chorou. Saul era o rei deles. Embora Saul perseguisse Davi, Davi amava o rei, sabia que Saul tinha sido escolhido por Deus, por isso que ele respeitava e o amava tanto. E a Bíblia conta que naquele dia o povo chorou muito, lamentou muito a morte deles. E se era de costume rasgar as vestes, ficar de jejum, ficar sem comer por muitos dias, né? Lamentando e chorando a morte do seu rei. E daí Davi ficou pensando: e agora? Que será do povo de Israel? O rei morreu, o seu filho Jonatas morreu. Quem vai dirigir esse povo? Será que essa era a oportunidade de Davi tomar o seu reinado? Será que essa era a vontade de Deus, que ele assumisse todo esse povo? Que será que Davi tomaria? Que decisão Davi tomaria?
Eu creio que ele ia orar a Deus pedindo direção, não é verdade? E assim Davi fez. Davi orou a Deus pedindo direção, orientação de Deus, porque ele se humilhou diante de Deus. Ele queria saber o que Deus tinha para ele, como o nosso versículo disse hoje. E Deus respondeu para ele: você vai para Hebrom. Hebrom é uma cidade que ficava ao sul do povo da Judéia, do sul onde o pessoal morava. E ele pegou sua família, seus soldados e se foram para lá, porque ele sabia que lá era a vontade de Deus. Lá Deus queria que ele estivesse. E ele foi para Hebrom, muito feliz e tranquilo. Quando chegou lá, essa cidade de Hebrom vivia pela tribo de Judá, porque Deus dividiu os israelitas em 12 tribos, 12 famílias, e aquela onde ele estava era de Judá. E ali o povo elegeu Davi como rei, e Davi ficou ali por 7 anos e meio sendo rei. Mas a gente sabe que as promessas de Deus é que Davi ia ser rei de todo o povo judeu, não só de uma tribo. Mas como Deus tinha mandado ele ali ficou e ficou aguardando o que Deus queria com ele. Nesse tempo, Abner era o capitão, o general de Saul. E Abner gostava muito da família de Saul e não queria que Davi fosse o rei. Então sabe o que Abner fez? Abner pegou o filho mais novo de Saul, o Isbosete, e honrou ele, colocou ele como rei diante de todo o resto do povo, das 11 tribos. Aí o que aconteceu? Ficou 2 reis, Davi sendo o rei de Judá e Isbosete sendo o rei das outras 11 tribos. E sabe que confusão que isso ficou? Era guerra entre eles, um querendo matar o outro, e com certeza matou, brigando entre si. Acha que Deus ia se agradar disso? Eu creio que não, né? Mas o povo começou a se degladiar, lutar uns contra os outros, e ficou bem difícil a situação. Mas o que aconteceu? Não era Isbosete quem reinava. Abner é que tomava todas as decisões. E sabe o que aconteceu? O rei Isbosete ficou muito enciumado e falou bem bravo com Abner. Abner, é você quem está tomando todas as decisões aqui e não eu. Vocês sabem o que aconteceu então? Abner ficou muito zangado. Se virou para o rei Isbosete e falou: olha, daqui para frente eu vou defender Davi. Eu vou ficar do lado de Davi. E muito enraivecido, saiu da presença do rei Isbosete e foi lá para Hebrom conversar com Davi. Aí chegando lá, ele conversou com Davi e falou que ia estar do lado dele. E Abner saiu por todas as tribos, conversando com os responsáveis de cada tribo, os anciãos de cada tribo, pedindo que desse apoio para Davi. E quando ele chegou, ele falou isso para Davi. E Davi ficou bem contente, bem feliz. E a Bíblia conta que Davi deu uma festa para Abner durante 3 dias. Mas aí a coisa complicou. Ficou muito feia. Sabe por quê? O comandante Joabe, que era o comandante, o general do exército de Davi, ficou com ciúme. Falou: como? Será que ele vai querer pegar o meu lugar? Esse Abner vai querer pegar o meu lugar, ser o comandante da tribo de Davi? Eu não vou deixar isso acontecer, não. E tem outra coisa bem séria que aconteceu. Quando os 2 reis estavam brigando entre si, as suas tribos, o Abner matou um irmão de Joabe. E Joabe ficou muito magoado. Então Joabe tinha uma mágoa muito no coração. O pecado de Joabe estava lá. Ele tinha inveja, que é pecado, Deus não gosta, e tinha vingança de Abner. Então, olha o que o pecado não faz. Preste atenção no que eu vou dizer. Aí o que aconteceu? Quando Joabe chegou para o rei: você está dando uma festa para esse Abner, fazendo tudo para agradá-lo. Daí o rei falou que ele tinha feito amizade, que eles estavam sendo bons amigos, que ele ia ajudar, para ajudar o povo de Deus, né? Mas olha que Joabe não deixou se persuadir, não.
escondido do rei Davi, o Joabe mandou um mensageiro chamar o Abner de volta. O Abner já tinha partido e ele mandou chamar. E sabe o que o Joabe fez, escondido do rei Davi? Chamou o Abner para um lugar deserto, onde não tinha ninguém, e por inveja e por vingança, ele matou o Abner. E Davi ficou sabendo depois. E Davi ficou muito triste, porque Davi tinha feito amizade com Abner e queria o melhor para Abner. Olha o que o pecado não faz, não é, minhas crianças? Quando a gente está em pecado, todas as coisas cooperam para o mal. E vocês sabem o que é pecado? Ah, eu acho que sabe, né? Pois nós sabemos que pecado é tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós nascemos pecadores. Mas nós podemos nos livrar desse mal. Sabe como? Nos arrependendo das coisas erradas que a gente faz, orando para Jesus entrar no nosso coração, perdoar os nossos pecados, aquelas coisas ruins que a gente faz que não agrada a Deus, e pedir para Ele ser o nosso Senhor e nosso Salvador. Aí, a gente com o coração limpo, a gente pode amar e adorar Jesus. E Jesus cuida de nós. E como diz o nosso versículo, no tempo certo Ele vai nos exaltar, Ele vai nos honrar e Ele vai nos promover. E você que já tem Jesus no coração, procure ouvir a voz de Deus através da leitura da Bíblia, através da oração e fazer as coisas que agradam a Deus. Coloque sua vida diante de Deus e peça força e bom ânimo para Deus, para no tempo de Deus as coisas que você tem no seu coração possam se realizar. E você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda é tempo de você ver que você faz as coisas que não agradam a Deus, se arrepender, pedir perdão, pedir para Jesus perdoar os seus pecados e ser o Senhor e seu Salvador. E Jesus, Ele vai fazer isso, porque Jesus morreu numa cruz por você. Ele derramou seu sangue preciosíssimo por cada um de vocês e por mim também. Mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu sei que quando Jesus me chamar, quando eu morrer, eu vou morar lá na casa dele, que é o céu que Jesus promete para aqueles que o buscam. E assim, Abner morreu e por causa do pecado de Joabe, ele teve grande castigo, não é? Virou um assassino. Que coisa feia, não é verdade, amigos? Mas nós não devemos ser assim. Nós devemos ter Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. E nós vamos ter uma vida de alegria, uma vida de paz e de segurança. Tá certo? Quando todo mundo soube o que aconteceu, ficaram muito tristes. Mas uma coisa mais triste ainda aconteceu. O rei Esbozete foi morto pelos seus próprios soldados. Que tristeza, não é, para um rei morrer desta forma? Olha o que o pecado não faz, não é mesmo? Então, o que aconteceu depois? O rei Esbozete morreu. O povo ficou todo sem um rei. Davi só era rei de Judá, não é? E ele 7 anos e meio ele ficou reinando ali. E o que aconteceu então? Como Abner tinha ido procurar os outros anciãos das outras tribos, todos chegaram até Davi e falaram: Davi, nós cremos em você, nós confiamos em você, que você é o escolhido para ser o nosso rei. E assim, todas as tribos se reuniram e elegeram Davi o novo rei. E assim a promessa de Deus foi cumprida para Davi. Davi foi o rei de todo o povo de Israel, conforme Deus tinha prometido para Davi, quando Davi ainda era um garotinho. E sabe quantos anos tinha quando se cumpriu a promessa de Deus? Davi já tinha 30 anos, já era um homem formado. Então, demorou muito tempo, mas Davi se humilhou diante de Deus, teve paciência, ouviu a voz de Deus e assim, no momento certo, conforme diz o versículo, ele foi honrado e promovido. E Davi foi muito feliz. E Davi, a Bíblia conta que Davi foi o rei que mais agradou o coração de Deus. E você, também não quer agradar o coração de Deus? Então, o que você deve fazer?
Você que já tem Jesus no seu coração, deve fazer a vontade de Deus, deve fugir do pecado, pedir para Deus direção, orientação para não fazer as coisas erradas, né? E assim ter uma vida que agrada a Deus. E Deus vai ficar muito feliz. E você também. E você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deve orar para Jesus pedindo isso. E que Ele vai te ouvir também. E você vai ter paz no seu coração, você vai ter alegria, assim como Davi teve. Alegria de no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas acontecem na sua vida. Para te alegrar e para te bendizer. Porque nós sabemos que aqui a gente está de passagem, nós somos passageiros aqui. A nossa maior alegria vai estar na eternidade, lá no céu com Deus. Por isso que Jesus morreu naquela cruz e derramou seu sangue, para que nós pudéssemos ter a alegria de um dia ir morarmos com eles lá. E você quer ir? Que bom. Vamos orar então para encerrar? Querido Deus, neste momento eu quero te agradecer por essa palavra, onde pudemos aprender com a vida de Davi, que nós devemos ter paciência, que nós devemos ter calma, para ouvir a tua voz e assim a gente poder ser abençoado por ti, Pai. Que nós possamos, Pai, querer fazer a tua vontade, hoje e sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tudo tem o seu tempo, não é mesmo? Deus prometeu a Davi que o faria rei. Davi esperou pacientemente no Senhor e a seu tempo, Deus colocou Davi como rei de Israel. Deus foi bom para Davi. Apesar de momentos difíceis em que Davi foi perseguido, ele teve que fugir, Deus estava cuidando de Davi. Assim como Deus cuidou de Davi e sabia o que era melhor para Davi, Deus também sabe o que é melhor para nós. Nós podemos cantar que Deus, Ele é bom para mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Seguro estou com Ele, vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Seguro estou com Ele, vou. Deus é bom pra mim. Seguro estou com Ele, vou. Deus é bom pra mim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua participação conosco. Até a próxima semana. Tchau! Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Do pecado sim resgatou-me a mim e a vocês também.